Cláudia vai fazer uma apresentação para o público, porque a banca já leu, né? Então a gente vai ouvi-la por no máximo 20 minutos. Bom, nosso tema é o ensino de música como resgate de identidade social. E nossa pesquisa começa a partir de um debate em que os profissionais da música são convocados pelo Ministério da Cultura com o propósito de discutir um plano de políticas públicas para a música brasileira. Isso aconteceu a partir do ano de 2003. E ao longo desse debate surge a proposta de retorno do ensino de música às escolas regulares da educação básica. Essa proposta vira um projeto de lei e em 2008 é aprovado, né, como lei. É a Lei 11.769, que no projeto de lei, esse projeto de lei inicialmente ele constava de 3 itens, né? A música deverá ser conteúdo obrigatório no ensino de arte, os sistemas de ensino têm 3 anos para se adaptarem à legislação e o ensino de música deve ser ministrado por professores com formação específica na área. A lei foi sancionada, mas esse último item que faz referência à formação dos professores foi vetado pelo presidente Lula e com uma justificativa que se apoiava no parecer do Ministério da Educação. E aí é justamente esse o debate que nos interessa, né? Porque os documentos que apareceram ao longo do debate, atas de audiência, as justificativas e os pareceres, tanto de oposição e de adesão ao projeto, eles colocam à mostra as opiniões e também o que as pessoas pensam, né, a respeito de música e do ensino de música. Então é justo que a gente quer saber o que os grupos envolvidos no debate, músicos, professores de música, os parlamentares e as instituições do governo, consideram educativo no ensino de música e também que valores, né, sustentam e como argumentam para defender os seus posicionamentos. E a partir disso a gente propõe fazer a análise retórica dos documentos, a análise retórica dos discursos que se apresentaram. Bom, e do que é a análise retórica, né? Do que trata a análise retórica? A análise retórica busca conhecer e identificar as técnicas discursivas que são as mais persuasivas num dado contexto. Esse debate colocou como objeto de discussão o retorno do ensino de música, né, com pareceres favoráveis e contrários. Então a nossa ideia central é identificar os tipos de raciocínio que servem de apoio a todo tipo de argumento apresentado. E a gente raciocina fundamentalmente por comparação, né? A gente compara para ligar elementos do discurso, né, para aproximar elementos do discurso, e a gente compara também para afastar, para separar esses elementos. E uma das vertentes da análise retórica, a gente pode dizer que um dos grandes trunfos da análise retórica é a identificação das metáforas que organizam os discursos. A metáfora estabelece uma comparação, né, que tem relações, os elementos do discurso têm relações de similaridade e expõe o que se diz preferível. Só para dar um exemplo que aí fica mais concreto, por exemplo, quando eu digo Maria é uma flor, né, o termo flor é aquele que eu utilizo, né, para qualificar Maria. Então todos os significados de flor, sejam eles quais forem, doçura, beleza, e isso só o contexto vai dizer para a gente, eles se deslocam, se transferem para definir quem Maria é. Então a escolha dos termos que a gente aproxima nas analogias expõe o que se julga preferível ser, preferível fazer ou preferível ter. No nosso caso, permitiu identificar quais concepções de música, né, de ensino de música, são afirmadas pelas políticas educacionais do país. E uma vez que a gente age conforme as nossas convicções, as nossas crenças, as metáforas que são admitidas pelos grupos, elas orientam as ações, justificam as ações que são implementadas. Bom, e a partir disso, então, né, qual foi a metáfora, para usar um termo musical, regente dos discursos de aprovação da lei e também de adesão ao veto, né?
nós encontramos que os significados dos discursos se apoiam na definição de que a música é a alma do povo. Essa é a metáfora que constitui a representação hegemônica de música. E uma metáfora, eu já disse que é uma comparação, mas essa comparação ela também pode ser apresentada como uma proporção matemática, né, em que o termo A está para o termo B, assim como o termo C está para o termo D. O que acontece é que os termos C e D, né, eles apresentam os significados que servem de apoio, os significados que são conhecidos, né, e que se deslocam, se transferem para definir os termos A e B. No caso, definir o meu tema, que é música. Então, qual é a estrutura analógica dessa metáfora? Eu tenho que a música está para o povo, assim como a alma está para o corpo. Aqui eu tenho que a música ela é definida na relação com o povo pelo que a gente conhece de alma na relação com o corpo. Então essa é uma metáfora orgânica, né, e é uma analogia que estabelece que a sociedade, aqui representada pelos elementos música e povo, ela opera, ela funciona como uma pessoa, como um ser, né, representado aqui pelos elementos alma e corpo. E é interessante observar que a ideia de alma ela é aproximada de música, e essa é uma noção recorrente, né? Porque a música é considerada a expressão da alma, a música mobiliza os sentimentos, a música toca fundos, corações, enfim. Todas essas definições elas estão no senso comum. Uma coisa importante a dizer é que as metáforas que organizam os discursos, elas não se apresentam assim diretamente no debate. Não teve ninguém no debate dizendo assim, a música é importante na escola porque a música está na alma do povo. Não funciona dessa maneira, não aparece assim. A gente precisa analisar os argumentos. E ao analisar os argumentos, a gente tem que identificar os esquemas argumentativos que servem de apoio para a gente extrair essa metáfora.